Boa noite, pessoa querida. Vamos começar a live hoje com uma canção diferente. Hoje nós vamos falar do signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos está ligado às crianças. Então eu resolvi começar essa live em um ritmo diferente. E eu aqui vamos entrar no ritmo de Gonzaguinha, o que é, né? Porque afinal de contas, os Gêmeos é o signo da alegria, da curiosidade. Então, para você que está chegando agora, que não me conhece ainda, sou a Maria D'Arienzo, sou astróloga, sou psicóloga, deixa eu baixar aqui, bem baixinho, espero que você esteja ouvindo. Sou psicóloga, sou coach e sou uma espiritualista desde os 16 anos em busca, né, desse retorno, dessa força, dessa fonte. E o signo de Gêmeos hoje, que está ligado à mente, que está ligado ao planeta Mercúrio, seu regente, vai trazer muitas informações importantes dentro do signo de Gêmeos, que é o terceiro signo do zodíaco, e está ligado ao elemento ar. É um signo mutável, ou seja, por ser mutável, ele é dinâmico. Vocês já ouviram falar que Gêmeos muda de opinião toda hora, troca de roupa toda hora, troca de relacionamento como troca de roupa, é volúvel, são todas as características de um signo mutável. E ele tem um herói que habita dentro dele, que é o herói comunicador. Esse herói, ele tem a missão, né? Quando a gente tem o Áries vem, abre o caminho, traz a semente, planta, e o touro tem a missão de cuidar daquela sementinha para que ela possa florescer, se transformar numa árvore frondosa cheia de frutos. Quando a missão de Áries e touro é cumprida, chega a missão de Gêmeos. E qual é a missão de Gêmeos nesse plano, nessa terra? A missão de Gêmeos nessa terra é compartilhar. Ele vem com a missão de comunicar, de levar adiante. Então tem lá a semente que floresceu, que deu aquele fruto. Então ele é um signo que vai levar adiante aquilo. Então ele vai levar o quê? O aprendizado, a experiência. Então dentro dele tem a qualidade maior dos Gêmeos, é a busca, a curiosidade, a vontade de aprender, a mente aberta, tudo ele quer saber. Os Gêmeos, você pode reconhecer facilmente um geminiano numa roda de conversa, porque ele vai saber de tudo um pouquinho. Ele pode não se aprofundar em todos os assuntos que estão sendo levados na roda de conversa, mas ele vai querer saber, porque a curiosidade, que é uma força da natureza, da virtude, da sabedoria, é algo natural para o geminiano. Ele precisa disso, faz parte da essência dele. Mas ele tem, como todo signo tem um herói que é o comunicador, então ele é o grande comunicador do zodíaco. Tem um vilão. O vilão é o quê? É o que está na sombra, o que não está na consciência, não está na luz, o que está na polaridade oculta, que é a inconstância, porque ele não percebe que se ele não tiver constância na vida, ele muitas vezes vai começar um monte de coisa e não vai terminar. Então esse é o grande desafio de Gêmeos, terminar as coisas, fechar ciclos. Então, Gêmeos é aquela pessoa que no computador, você pode reparar, qualquer pessoa de Gêmeos, ela tem a prevenção de abrir várias janelas. Enquanto está demorando uma outra janela, ela já tem aquela. Então, ela não tem paciência de esperar carregar uma imagem de um site, ele já tem o outro esperando. Então, com isso, ele perde em produtividade, porque ele abre sempre, né? Quando você tem várias janelas abertas, o processamento é mais lento. Então, o que a gente tem que entender? Que ele tem dentro de si uma vilã, que é a dona inconstância. Ele é inconstante, e isso na vida como um todo. Então, ser inconstante num relacionamento é complicado. Por quê? Porque ele pode enjoar fácil da pessoa. No mínimo, precisa ser uma pessoa muito inteligente. Precisa ser uma pessoa capaz de conversar horas e horas a fio. Porque ele é o senhor
das longas, né, e diversas conversas. Então, aquela pessoa que vai numa festa está sempre querendo estar em todas as rodinhas, ele faz questão de interagir com todas as pessoas. Então, é um signo muito dinâmico. Ele tem uma relação nos arquétipos de marca com o bobo da corte. Né? O bobo da corte é aquele que vai e ilude, né? Ele faz o papel de entreter as pessoas para que alguma coisa seja feita e que talvez o rei não queira dar foco. Então ele tem esse papel de iludir. Uma das características de Gêmeos é justamente essa questão de dar umas enganadinhas, né? Dentro do processo inconsciente, do processo das características que estão na sombra, é a facilidade que a pessoa tem de contar uma história, sabe? Contar uma história. Eu não vou naquele encontro porque talvez eu não possa, então ele inventa uma história. Isso é uma característica do planeta que rege o Gêmeos, que é Mercúrio. Então, por isso que é o melhor vendedor do zodíaco, né? Porque ele tem a capacidade de passar, né, aquela ideia, de convencer, de estar com a pessoa. Não falo que todo o vendedor vamos dizer assim, dissuade, ele conta umas mentirinhas, às vezes, na verdade ele omite algumas coisas. Então faz parte do processo de venda pegar aquilo, falar aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Contar, tentar entrar no campo mental da outra pessoa e captar o que ela quer ouvir, e essa interação Gêmeos faz muito bem, muito bem. Então ele tem como aliada dessa personalidade, ele tem a inteligência, ele tem a flexibilidade, e ele só precisa de uma coisa para conseguir fazer com que o ciclo dele se feche. É foco. Então tem pessoas, por exemplo, que nascem com Marte em Gêmeos. O Marte, no signo de Gêmeos, a pessoa ela nasceu com a missão de aprender a tomar decisão. O treino dela é tomar decisão, porque tudo na vida dela ela tem mais do que uma oportunidade, uma possibilidade. Tem sempre 2 ou 3 caminhos, ela está sempre em bifurcação. Isso é uma característica de Gêmeos, sempre uma bifurcação, sempre um leque de opções. Por um lado, isso é bom, porque a pessoa tem uma variedade, daquela pessoa que abre várias condições para que ela possa ter várias possibilidades de aproveitamento, de conhecimento. Então, o Gêmeos está ligado justamente isso, ao aprender. Ele veio para aprender, ele veio para comunicar, ele veio para pensar, ele veio para compartilhar. No signo oposto dele, nós temos o Sagitário. O Sagitário, ele é o signo que faz parte do eixo do conhecimento. Então, o Gêmeos é o aprender e o Sagitário, vamos dizer, o ensinar. Por quê? Porque ele está lá na casa 9. Então, o Gêmeos está ligado ao conhecimento, ao aprendizado na infância. São as primeiras generalizações. Então, é aquela curiosidade pueril, é aquela pessoa que tem aquela ingenuidade natural. Ela é naturalmente alegre, ela é naturalmente simples, ela é naturalmente curiosa para estar e aprender coisas novas. Então, essa é uma grande qualidade dos Gêmeos. Quando ele não consegue usar ou exercer essas qualidades, o que você acha que acontece com o geminiano? Alguém aqui sabe me dizer o que acontece com a nossa vida? Qual que é a essência dos Gêmeos? Conversar, falar. Impede ele de falar. O que você acha que vai acontecer com ele? Quando você tranca alguma coisa, uma energia, um fluxo, e você bloqueia, o que acontece? Você cria mecanismos, né, que a pessoa vai, de alguma maneira, somatizar, levar aquilo
para alguma área do seu corpo. Então, por exemplo, a carreira de Gêmeos. O que Gêmeos se dá bem para fazer na vida? Gêmeos precisa falar. Então, ele vai procurar carreiras que possam dar a possibilidade de ele exercer esse talento, que é natural. Sabe o que é dom? Dom e talento. Cada signo tem o seu dom e talento. Habilidade, nós podemos desenvolver todas. De Áries a Peixes, nós podemos desenvolver todas as habilidades. Mas os dons e talentos, aquele que Deus deu para cada signo, ele vem naturalmente. Então, a pessoa de Gêmeos é o palhaço. Então, esse tipo de profissional ou de escolha profissional está muito ligada às características geminianas. Então, são pessoas que procuram o jornalismo, procuram o marketing, porque ele não tem que contar uma história, ele não tem que falar, ele não tem que compartilhar. Então, tudo que está expresso em pensamento, em comunicação, ele tem muita habilidade para isso. Então, são pessoas que podem escolher qualquer profissão que tenha esse tipo de chamado. Então, são também cientistas, porque também gostam de têm curiosidade de buscar informações, poetas, poetisas, pessoas que gostam de escrever, o carteiro, aquele que entrega a carta. Então, desde o processo operacional até o processo mais intelectual, todas as profissões que estão ligadas com esse dinamismo das questões assim. Os Gêmeos, por exemplo, gosta de ler revista, coisa rápida, curso rápido, coisas que terminam logo. O Sagitário, que é a pós-graduação, o mestrado e o pós-doutorado. Essa é a diferença. Então, a questão do complemento daquilo que iniciou com Gêmeos segue no Sagitário com um aprofundamento. Então, é aquela eloquência. Quando a gente chegar em Sagitário, a gente vai falar dele, tá? Então, de preferência, é tudo junto e misturado. Então, eu, por exemplo, sou ascendente em Gêmeos. Tenho ascendente em Gêmeos e tenho casa 12 em Gêmeos. A gente vai passar por Gêmeos em todas as 12 casas. Então, o que vai caracterizar a personalidade? Se é comunicativa, se é mais quieta, vai caracterizar aonde está o planeta regente. E é isso que determina se o signo, por exemplo, é o signo solar, né? Como que está Mercúrio? É a característica se ele vai estar brilhando, se a essência dele vai estar brilhando, por conta dos aspectos que o planeta regente vai ter no mapa, em que casa ele está, com quem ele está conversando. Se o Mercúrio não estiver bem colocado, se ele estiver tenso, essa pessoa vai ter dificuldade de entrar em contato com a essência. Para ela entrar em contato com a essência, ela precisa fazer um caminho intencional de pular o ego, vamos assim dizer, de driblar o ego que quer mantê-la naquela sensação, por exemplo, de não ser competente, ou até mesmo de vergonha. A força de Gêmeos em má posição pode trazer gagueira, dependendo de onde que tá. A pessoa não flui aquele fluxo, tá? Então, o que acontece? Para onde vai essa energia? Você percebe que a gente nasce com o quê? Com o objetivo de brilhar. Nós nascemos para fazer a nossa luz brilhar, para a nossa reconexão com a fonte, para a gente poder estar com os nossos irmãos. E o Gêmeos tem essa característica das crianças, das brincadeiras, das coisas de roda, é a relação com a sua criança interior. Então, não importa aonde Gêmeos, ou se você não é do signo de Gêmeos, não importa onde está o Gêmeos no seu mapa, aquela característica de curiosidade, de leveza, está lá, porque o Gêmeos é um signo de ar, certo? Então, ele tem tudo, ele rege o que é duplo, ele rege os pulmões, ele rege as mãos, pessoas falam com as mãos, os braços, o sistema nervoso, daí a questão de ele estar ligado com a atividade mental. O nosso pensamento, ele leva essa energia do signo de Gêmeos. Então, na área onde você tem os Gêmeos, você vai ter uma tendência a racionalizar mais, a ter a parte de cognição mais lógica, sabe? É uma inteligência de mais lógica.
Tem muita destreza, então pessoas que têm, por exemplo, força, se tem características também de ligação com a espiritualidade, podem ser pessoas boas para terapias com as mãos, porque precisa trabalhar com as mãos, precisa entrar em contato com aquele fluxo de energia. São expressivos, têm gestos rápidos e são nervosos. Não tem um geminiano que não seja tenso, ele fica tenso rápido, não é aquele nervoso do Áries, sabe, de pegar fogo, mas é aquela ansiedade. São pessoas ansiosas. E os sintomas que a pessoa pode desenvolver se ela não está fluindo com a essência dela é bronquite, pneumonia, tuberculose, doenças nervosas, fraturas de braços e mãos, paralisias, asma, insônia, paranoia, tudo isso. Por isso que a gente tem que entender como é que está no mapa, se a pessoa está conseguindo exprimir aquela essência dela. Então, para a gente ter um apanhado do que leva o Gêmeos à sua potência, ao seu desempenho, ao seu melhor desempenho, é quando ele está com pessoas, é quando ele está falando, é quando ele está compartilhando, ele está estudando, ele está aprendendo, está fazendo algum curso. Então, uma pessoa que tenha essa característica, ela vai querer passar o fim de semana num retiro, num workshop, ela vai querer estar em grupos de relacionamento, e isso é muito saudável e é necessário, porque a pessoa não pode se enclausurar. Se ela se enclausurar, ela vai ficar com aquela energia com o ar estocado, certo? Você não consegue estocar o ar, você não consegue parar o vento, a brisa, ele tem que ter essa liberdade. E esse é um ponto muito importante para os relacionamentos, por isso precisa ter diálogo, por isso precisa ter conversa, né? Então, as dificuldades, quando o Gêmeos não consegue fechar ciclos, que ele tem, por exemplo, ele começa um projeto, antes de terminar, ficou chato, ele já está querendo fazer outro. Não terminar as coisas. Isso é um grande problema, a falta de foco, negar a essência, ou seja, eu não gosto de falar, eu não gosto de me expor. Por quê? Porque no fundo deve estar sendo bloqueado por alguma questão dentro do mapa que ele precisa vencer, porque talvez tenha nascido com o propósito de aprender a se comunicar. O Sol é o Dharma, aquilo que você veio aprender. A Lua é o passado, é aquilo que você já era, teu emocional. O Sol, às vezes você nasceu com o objetivo de aprender a se comunicar. Então você veio com a bagagem genética para poder exercer isso, mas pode ter alguma dificuldade e a gente precisa entender isso e desbloquear. Uma das coisas que bloqueia e dificulta a personalidade geminiana é ser racional demais. É a pessoa que, no fundo, ele acaba se distanciando porque ele quer explicar tudo ou então não vê sentido na emoção que o outro tem por algumas coisas, que o outro sente por algumas coisas. Então esse é um grande problema. E nesse momento de despertar espiritual, uma pessoa que não tem essa conexão, que fica muito presa dentro do pensamento do ego, dentro do sistema de projeção da consciência, ele pode viver um mundo de materialidade. E em algum momento a vida fica vazia, a vida fica sem sentido. Porque o que dá sentido para a nossa vida é o amor, são as pessoas à nossa volta. E não é só o amor da nossa família, o amor das pessoas com as quais a gente convive. É o amor pelo mundo, o amor pela natureza, é o amor por aquilo que você faz. Né? E a vida, para te tirar desse sentido de amor, ela tem muita esperteza, né? O nosso processo, o nosso mundo, ele entra dentro de se você deixar ir pela loucura da vida diária, você não medita, você não para uma oração, você não para olhar por aquilo que você está sentindo, e aí você vai ficando angustiado, muitas vezes deprimido, vai se fechando, né? E não entra em contato com a verdade da existência, que é a transformação daquela experiência em amor,
aquela dor em amor. Então não é só como o alimento do corpo que a gente falou em Touro, né? Ou a energia, que é aquele fogo de Ares. O Gêmeos, ele precisa expor o conhecimento, expor as ideias, para que ele sinta o serviço, ele sinta que ele está servindo. Nós viemos cada um servir de alguma maneira. E o Gêmeos, às vezes, nem quer conversar desses assuntos, né? Muitas vezes esotéricos, não interessa, porque na sombra dele também já tem o Sagitário, que precisa ser tudo científico, precisa ser tudo embasado, precisa ser tudo pesquisado. E aí entra um conflito, que é o conflito da fé, né? A fé não tem lógica, a fé simplesmente é, né? A fé simplesmente nutre aquilo que falta no mundo, que é o apoio, que é o amor, muitas vezes. Então é isso que eu trago como reflexão para quem é de Gêmeos, para que possa parar mais. Aí fala, não, mas a minha cabeça não para, eu não tenho paciência, porque são inquietos, né? Não param, acabam muitas vezes tendo muitas coisas para fazer, porque são pessoas que se envolvem em muitas atividades e não arruma tempo para o mais importante, que é justamente o olhar para dentro, que é uma exigência, né, desse mundo atual. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui, quem tem aqui o hábito de meditar todo dia? Quem tem o hábito de agradecer pelas conquistas diárias? Quem faz algum tipo de exercício de agradecer pelas coisas que acontecem na vida? Quem para sentir esse momento presente? Conta para mim. Quem costuma fazer essa prática diária? E eu estava aqui um pouco antes de começar a live. Hoje foi um dia um tanto cansativo, e uma das formas que a gente tem de se reenergizar e até mesmo de ampliar os nossos pensamentos é através da meditação, é através da interiorização. E eu fiquei aqui acho que uns 20 minutos me conectando com a fonte, porque eu sou de Gêmeos no ascendente. Então eu também tendo um tanto de vezes a racionalizar, a ficar muito no mental. E a gente precisa aprender a sentir mais cada coisa da nossa vida. Então eu fiquei uns 20 minutos sentindo, e eu queria perguntar para vocês se vocês sabem fazer isso, porque uma das dificuldades de Gêmeos é conseguir parar a mente. E para que a gente possa parar a mente, para que a gente possa lidar com a ansiedade, primeiro, a gente tem que aprender a observar o corpo. A gente tem que, por exemplo, entender quais são os gestos, por exemplo, esse gesto aqui é um gesto que ajuda a eliminar a ansiedade. Então tem que buscar, já que é tão curioso, buscar as formas que fazem com que essa mente se acalme. E uma delas é a respiração, que está ligada aos pulmões. Você imaginou, você que é de Gêmeos, respirar com consciência do ar que está entrando nos seus pulmões, e imaginando que o ar que entra nos teus pulmões é luz que você está mandando para a tua mente, porque a partir do momento que ele oxigena, tudo isso se transforma, essa química que a gente tem dentro de nós, que faz com que tudo que nós absorvemos de amor, de energia, da luz divina, a gente transforma isso em saúde. Então é muito importante que a gente aprenda a fazer isso. E eu, ao final da minha pequena meditação, me preparando aqui para esse encontro com vocês, eu pedi para que o Mestre Jesus, porque na verdade o Curso de Milagres, que é o curso que eu faço e que eu trabalho para poder aplicar o sistema de pensamento de ressignificação da mente do ego para a mente divina, é justamente o Curso de Milagres, é justamente a voz de Jesus, é o treinamento que Jesus dá através desse livro, para que a gente possa ouvir mais o Espírito Santo de Deus. E uma coisa que é interessante é que o Mercúrio, que é o planeta que rege
os gêmeos, é a nossa interface, é a nossa conexão com o Espírito Santo de Deus. Então, Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, por isso que ele tem o processamento mental, por isso que ele rege o processamento mental. Ele tem o poder de levar a percepção, captar os 5 sentidos, né? Absorver do ambiente todas as informações de uma forma sensorial, que são os padrões, que é a força do ego que capta e decodifica isso para o nosso ego nos proteger, nos guiar por esse mundo material. Nós vivemos num mundo denso, a nossa matéria é densa, é energia, mas é uma energia condensada. E quando a gente precisa colocar leveza, que é atributo de Gêmeos, tornar a vida mais leve, mais alegre, mais feliz, fluindo como o vento, ele precisa aprender a elevar esse pensamento. A elevar esse pensamento e se conectar com esse divino que habita na mente de todos nós. E o que impede? Alguém sabe o que impede essa comunicação de fluir com mais facilidade? Por que nós, muitas vezes, não conseguimos ouvir Deus dentro de nós? Porque nós não conseguimos fazer essa conexão. Alguém tem alguma ideia do porquê isso acontece? Então, o que prejudica? Nós temos um sistema projetivo. A mente funciona como uma câmera, né, de projeção cinematográfica. Universo holográfico. Nossa mente holográfica. Então a gente projeta os nossos pensamentos para que a gente possa perceber aquilo que está dentro de nós, a gente projeta. A gente projeta no outro. Imagina que o mundo do lado de fora é uma tela mental gelatinosa e você está dentro dele. Então você projeta isso. Só que o que você vê é aquilo que o ego absorve através dos 5 sentidos. E que o Gêmeos é o signo, é a energia responsável dentro do nosso mapa, onde está, ele faz esse sistema aí de projeção e captação. E o que impede o funcionamento? O que impede a fluidez? O que impede de você ouvir Deus? Porque você fica ali presa naquela ilusão de que aquilo que você projetou é real. Mas aquilo que você projetou é apenas aquilo que você está processando dentro de você, com base no que você tem de história de memória. Então, uma das coisas que atrapalha não só a vida do geminiano, mas a vida de todos os 12 signos, porque é o ego de cada um, é a consciência de cada um, é a forma de expressar, é a culpa e o medo. O medo, porque a gente, na verdade, desconhece esse funcionamento mental. A gente desconhece esse jeito de a gente perceber as coisas na vida. E a culpa é porque quando eu projeto os meus medos no outro e eu me sinto insegura em ter, de alguma maneira, ofendido, machucado, né? Porque um julgamento, uma crítica que a gente faça ao outro, ao mundo, é um ataque. E esse ataque volta para a gente como uma forma persecutória, ou seja, a culpa do que eu projetei, que na verdade é meu, mas eu falo que é do outro, isso volta para mim em forma de medo de ser contra-atacada. Então existe um ciclo de medo e culpa que nos impede de ouvir Deus dentro de nós. A gente tem que furar esse bloqueio. E o Curso Milagres, no final, me trouxe uma frase, vou passar para você já, para a gente poder encerrar aqui a nossa ilustração do signo de Gêmeos, que ele diz assim: o Filho de Deus, sem culpa, é apenas luz. E quando eu falo que nós somos luz, que nós somos energia, nós somos. Só que nossa alma, ela vem com um propósito de curar nossas feridas, de tirar as nossas correntes. E quando a gente tem medo de olhar para o que está oculto, ou a memória que nós esquecemos e não queremos tratar por conta do medo, isso trava a nossa vida. Isso impede a nossa consciência de partir para o amor, porque a gente tem medo do amor. Nós temos muito mais medo do amor do que da dor.
E aí o segundo parágrafo que os meus olhos bateram na hora que eu abri o livro, que eu falei: Jesus, o que você quer que eu feche a live? Com qual frase? Então, se você quiser anotar, anota, porque eu acho isso bem relevante. Ele diz assim: deixa que a tua luz brilhe sobre teus irmãos, em memória do teu Criador, pois irás irás te lembrar dele à medida em que invocas as testemunhas da sua criação. Então, o que você atrai para a sua vida é aquilo que você pensa, aquilo que você sente. E quando você brilha, quando você joga a sua luz para as pessoas à sua volta, você vai estar ativando nelas a memória do teu Criador, a memória de Deus. E onde está a memória de Deus? Está na mente. Está na força dos gêmeos do seu mapa, está na força do Espírito Santo da tua mente. Então, quando você projeta essa luz no outro e ela volta para você como uma testemunha. Então, você atrai as testemunhas de Deus ou do ego. As testemunhas do ego vão te acusar, vão te criticar, vão te levar, vão te dar. As testemunhas de Deus que você atrai são aquelas que vão te inspirar a ser uma pessoa melhor a cada dia. E é isso que eu faço aqui. Esse é o meu trabalho. Não importa se eu estou falando para 1 ou 5 pessoas agora na live. Importa que eu estou aqui para ser um canal que eu me comprometi com Deus, com Jesus, para poder cumprir a minha missão, que é de te trazer esperança, alegria, leveza, conexão, para você não desistir dos seus sonhos, para você não desistir de se autoexplorar, de se amar de verdade e de se perdoar. Porque se você projeta no mundo as suas ilusões e você reconhece que aquilo é uma ilusão, porque a verdade, a única verdade que existe, a única coisa que a gente tem que aprender nesta vida é que nós não somos separados uns dos outros. Nós somos parte da mente divina, nós somos consciência suprema em forma de corpo nesse momento, de consciência encarnada. Nós estamos aqui para evoluir, transcender, e na quinta dimensão isso vai ser muito mais óbvio. Então, se você está aí sofrendo, ansiosa, amargurada, com sono, acorda de madrugada, se você está com angústia, com dor de cabeça, sabe? Você vai, neste momento, somatizar nos pontos aquilo que está no teu mapa capenga. Porque o teu mapa é o retrato do projeto do ego para a sua vida. O projeto do ego é o teu mapa para você navegar aqui na terceira dimensão, tá? E o que você tem que fazer? Você tem que elevar o entendimento desses aspectos e a tradução disso, ao invés de problema, encontrar uma oportunidade de se perdoar. E quando a gente se perdoa, a gente faz isso através das pessoas da nossa vida, em especiais pai, mãe e irmãos, que é o nosso núcleo mais próximo. É onde estão os espíritos que fazem parte da nossa cadeia reencarnatória. Então a gente passou na consciência diária, se abriu os caminhos, trouxe a semente, plantou, o touro fez, irrigou, e agora o Gêmeos está então compartilhando. Então ele está levando para os amiguinhos da escola aquele aprendizado, e quando ele chegar na casa 4, ele vai ter o quê? Dimensão da base. Dimensão da nossa base. Então o Câncer, ele é a nossa base, um signo extremamente importante, de características extremamente relevantes para entender a nossa alma e o nosso plano emocional. Eu vou falar rapidamente agora sobre posicionamento de Gêmeos nas casas, bem rápido, tá? Então, na casa 1, essa característica de comunicação está na personalidade, está na persona, na forma que a pessoa se expressa, na forma como ela é vista pelos outros. Então, as pessoas dizem é uma pessoa extrovertida. Na casa 2, ela tem muito dinamismo, gosta de estar sempre inovando, comendo coisas diferentes, entrando em contato com prazeres diferentes, estudos diferentes, tudo que tenha essa troca, essa flexibilidade. Então essa curiosidade está na comida, está no dinheiro, está no prazer.
Na casa 3 está na própria área natural que Gêmeos rege. Então, é a inteligência lógica matemática, aquela pessoa que pensa rápido, que se comunica com velocidade, aquela que tem aquela palavra certa, aquela que põe panos quentes, que está sempre vendo a dificuldade, às vezes, de uma situação, e ela aquela que é a turma do deixa disso, e ela sempre consegue trazer uma nova perspectiva. Os Gêmeos na casa 4 é aquela família que tem tudo de uma forma bastante dispersa. Então, cada um come num horário, cada um tem a sua maneira livre de ser e fluida, vamos assim dizer, muito fluida. E é um lar que se conversa muito, onde que a fala, a comunicação é importante. Na casa 5, os Gêmeos na casa 5, ele traz a criatividade através da escrita. Então, os Gêmeos na casa 5 pode dar um bom poeta, uma boa poetisa, um jornalista, porque a qualidade de Gêmeos está na 5, que é a criatividade. Então, vai produzir coisas muito criativas, escritos, livros. Na casa 6, os Gêmeos na casa 6 tem a ver com a dinâmica da vida. Então, essa pessoa precisa desenvolver foco, porque em Gêmeos a pessoa subir bacana no mesmo dia. Então, ela tem essa facilidade de dinamizar as questões do dia a dia, fazer coisas diferentes. Então, precisa muito ter foco, precisa realmente se organizar para não se perder e chegar no fim do dia não ter tido produtividade. Na casa 7, Gêmeos na casa 7 pede o quê? Uma pessoa inteligente para conviver com ela, um relacionamento que traga inteligência, que traga comunicação, que traga uma troca, né, de conversa, que precisa de ter a parte de conversa forte no relacionamento para que a pessoa se conecte. Na casa 8, os Gêmeos na casa 8, a pessoa ela gosta de falar na hora de ter o sexo, né? Aquela troca, a sexualidade, casa 8 é a sexualidade. Então ela tem aquela vontade de comunicar, de conversar, ela tem essa fluidez falando ali na casa 8 e também na questão dos investimentos, porque casa 8 também é investimento financeiro, a pessoa tem habilidade para poder estar ali negociando, vendo papéis e entendendo onde que aplica, troca aqui, esse dinamismo também tem essa característica quando tem os Gêmeos na casa 8. Na casa 9, ou seja, a pessoa ela tem a eloquência da necessidade do conhecimento superior, mas ela vai procurar aquele curso técnico, sabe? Aquela faculdade de 3 anos, porque acaba mais rápido. Então, tudo tem que ser mais rápido para o geminiano. Então, ele tem a questão da pesquisa e tudo isso, mas tem essa variedade. E é óbvio, porque ela tem interesse de fazer várias faculdades. Então, ela tem uma necessidade de aprender muitas coisas. Eu, por exemplo, sou astróloga, psicóloga, sou coach, espiritualista e já passei por muitas fases na minha vida, fui secretária executiva. Então, por quê? Porque os Gêmeos precisa de experiência, precisa de conhecer coisas. Na casa 10, foco, pelo amor de Deus, foco, foco, foco. A pessoa precisa entender que ela vai escolher uma área de atuação que está ligada à comunicação, que está ligada ao conhecimento, ser professor, né? Porque uma das características de Gêmeos é gostar de falar, é ser professor. Na casa 10 é o destino, então o destino está ligado a essa parte da comunicação, mas precisa ter foco para poder conseguir fazer as coisas acontecerem, porque se ele ficar lá com a dona inconstância grudada no pé dele, ele vai acabar fazendo um monte de trabalho e não tendo realização, né? Porque tem a necessidade de trocar de muitos caminhos, porque a casa 10 é caminho de vida. A casa 11 está ligada aos amigos, aos grupos sociais, aos encontros de networking, então está muito bem. Aí é uma área em que a pessoa realmente ela tem o dom de se comunicar, de formar grupos, relacionamentos com as pessoas. Na casa 12, ela vai precisar se conhecer. É uma pessoa que vai querer saber tudo o que está no inconsciente dela. Ela vai procurar buscar informação do que está oculto dentro dela. Dito aqui, a pessoa que vos fala que tem
o Gêmeos também na casa 12, porque eu tenho casa interceptada no meu mapa, na verdade eu tenho signo interceptado no meu mapa, então consequentemente eu tenho Gêmeos em 2 casas e tem falta cúspide em Leão e Aquário, por exemplo, que são os signos que estão interceptados no meu mapa. Então é isso que acontece, energia interceptada, os signos estão lá, mas não tem cúspide neles, tá bom? Entenderam rapidinho para vocês saberem mais ou menos, né? É lógico, se você quiser se aprofundar, tem cursos, vários até cursos rápidos para você saber sobre os signos mais profundamente, ou o curso básico completo também, é só você me chamar e a gente pode conversar sobre isso. Muito bem, obrigada, um beijo, fiquem com Deus, até terça-feira, 21 horas.